Natal cedia no dia 28 de agosto o primeiro seminário de Direito Médico do Rio Grande do Norte. Para falar sobre o evento que vai discutir sobre erro médico, eu converso com o advogado Tércius Rebelo, especializado em Direito Médico. Doutor Tércius, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Obrigado, João. Prazer estar aqui e discutir um tema tão interessante quanto o direito médico. Doutor Tércius, qual a importância desse evento que será realizado no próximo dia 28? É um evento muito importante para a classe médica em geral, em razão de tratarmos especificidades da rotina do médico, da implementação de padrões, de procedimentos, de cuidados e, além de tudo, levar ao médico esse conhecimento do mundo jurídico, que o médico, muitas vezes, quando escuta falar em direito, ele se assusta um pouco, né? O direito não é para assustar, o direito está para ajudar, para prevenir, para trazer tranquilidade, prevenção e, sobretudo, segurança para quem está usando e quem está sendo assessorado pelo profissional do direito. Quais são os principais temas que serão abordados no Congresso? Nós temos a presença do Dr. Raul Canal, que é um advogado de renome nacional no direito médico. Ele abordará a questão da prevenção jurídica, ele vai trazer aspectos globais, generalizados, explicando como se prevenir, o que fazer, qual a atitude do médico hoje na realidade social que ele está inserido, nesse clima de confronto, muitas vezes com o governo, né? O médico está sendo vilanizado. Então, o Dr. Raul vai abordar um pouco desse tema. Dr. Giancarlo Cavalcante, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, tratará da parte de processo ético profissional, que seria aqueles casos em que alguém denuncia um médico perante o Conselho e esse processo vai seguir junto aos pares. E outro tema interessante que o Dr. Giancarlo vai tratar é a publicidade médica, que vem tomando dimensões, muitas vezes, alarmantes aqui no Estado. As publicidades afrontam, muitas vezes, o próprio Código de Ética e a legislação específica sobre publicidade médica, e isso vem causando um pouco de dissabor para o CODAME, que é o órgão específico lá no CRM para tratar dessa parte de publicidade, e aos especialistas, que muitas vezes ficam ressentidos com a classe médica que vem publicando de maneira irregular. Dr. Raul Canal é hoje um dos nomes do Brasil de maior destaque na área do direito médico. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa e ele trouxe um dado alarmante, que o Rio Grande do Norte é um dos estados do Brasil que possui um dos maiores índices de erro médico. Ao que o senhor atribui isso? Veja bem, João, o erro médico, ele já é um nome, já é uma nomenclatura que traz e impinge culpa e traz um certo conceito já um preconceito de que o médico está errado. Nós trabalhamos com o fato médico ou evento médico. A questão do aumento do erro médico, ela é relativa. Na verdade, a população cresceu, o número de médicos também cresceu. Hoje nós temos 7.918 médicos só no RN. Não é? Então, é natural que a população com mais informação, mais esclarecida, com acesso à informação nas mídias sociais, na rede mundial de computadores, que ela busque, que ela procure, o aumento do número de advogados também. Então, isso faz com que a população vá buscar, muitas vezes, um direito que ela acredita que tem. Nem sempre, como nós estamos tentando frisar, ocorreu um erro médico. Existe um fato que deve ser averiguado, mas esse fato não quer dizer que ele seja erro. Muitas vezes ele decorre do próprio paciente, da condição do paciente, de como o paciente respondeu ao tratamento, às orientações do médico. Das condições da saúde pública que o médico precisa se sujeitar para poder prestar o seu atendimento, cumprir o seu ofício também, doutor Tércius. Esse é um fato muito delicado. A saúde pública enfrenta um caos. Não sou eu que estou dizendo isso. As manchetes dos jornais, a mídia inteira vem noticiando diariamente a ausência de recursos. Então, o médico despreparado, não o médico despreparado, ele despreparado sem o material, sem sala para fazer cirurgia, sem equipamento de última geração, ele sofre para trabalhar. Então, o médico, ele se sente muitas vezes angustiado,
ele tem, até eu já escutei de médicos que eles vão para o plantão, às vezes com um pouco já de sentimento de depressão, porque ele vai chegar num local onde não há condições de trabalho e ele vai ter que fazer de tudo para atender da melhor forma aquele paciente. É natural que num ambiente hostilizado dessa forma, o paciente com raiva, o médico sem condições de trabalho, nós encontremos um conflito. Isso é natural. E os profissionais da área médica, eles estão mais esclarecidos em relação a esses direitos que também cabe a eles? João, é importante mencionar que há uma busca dos médicos por uma boa informação. Nós temos lá no nosso escritório, por exemplo, vários clientes que buscam, que fazem toda a parte preventiva, termos de consentimento, procuram melhorar os prontuários, fichas clínicas, mas essa não é a maioria. Na realidade, a maioria dos médicos, eles ainda não se preocupam com esse aspecto, né? A sociedade mudou, existe uma evolução científica e os próprios procedimentos tendem a ser cada vez mais eficazes. Então, isso faz com que o paciente, consumidor, ele se sinta menos tolerante com qualquer tipo de acidente, falha ou evento médico. E isso gera um maior número de processos. O médico precisa realmente se adaptar a essa mudança, entrar nesse cenário que ele tem hoje, com o Código de Defesa do Consumidor, houve essa mudança enorme nas relações dos profissionais liberais, na prestação de serviço, e o médico, as clínicas e os hospitais devem sim inteirarem-se dessa matéria, conhecerem os direitos deles, médicos, direito dos pacientes, para então conseguir prestar um serviço de melhor qualidade, inclusive um serviço de excelência. E para os pacientes, quais são os direitos assegurados diante dessas situações de um possível erro médico? Primeiro, nós trabalhamos com a hipótese de que o paciente, pelo princípio da informação plena do Código de Defesa do Consumidor, ele nunca deve sair com nenhuma dúvida do consultório. E isso nós explicamos ao médico várias vezes. Não deixe que o paciente saia com dúvidas. É importantíssimo que o paciente tenha esclarecimento pleno do tratamento, das hipóteses de tratamento, das hipóteses de cirurgia e ao que ele vai submeter. Nós temos, de um lado, a autonomia do médico e, do outro lado, a autonomia do paciente. Ou seja, o médico tem plena autonomia de seguir o procedimento que ele acha mais indicado. E o paciente tem autonomia também de se submeter ou não ao tratamento, mas isso deve ficar muito bem explicado através de um termo de consentimento, que nada mais é do que uma formalização do que foi falado na consulta, não é? E se o paciente se negar àquele tipo de atendimento, o médico pode fazer um encaminhamento para outro profissional e também assinar, né, um documento indicando que o paciente não quer se submeter àquele tratamento e que está fazendo a remessa ou envio ou a indicação para um profissional adequado. Então a prevenção é o melhor remédio. O lema lá do nosso escritório é: prevenir ainda é o melhor remédio. Eu sempre trabalhei com essa hipótese, o Dr. Renato, que é meu sócio, também sempre trabalhou com essa hipótese. É um pensamento uníssono do escritório. Judicializar a saúde não é a melhor opção. A melhor opção é tomar medidas preventivas para evitar que isso se judicialize. É muito menos caro, muito menos trabalhoso e é muito mais fácil de se resolver. A prevenção, eu acho que não só no direito médico e nem só na empresa médica, mas em qualquer tipo de empresa, prevenir é sempre melhor do que você entrar num litígio. E para o nosso telespectador, ele no lugar de um paciente que se sinta lesado por algum procedimento médico, como é que ele deve fazer para ter o seu direito garantido? Em primeiro lugar, o paciente ele deve conversar com o médico, tentar entender o que aconteceu. A medicina ela é uma ciência muito complexa, não é uma ciência exata e, em decorrência disso, existem termos muito específicos. Por exemplo, nós que trabalhamos com direito médico, acabamos vivenciando e faz parte da nossa rotina escutar termos médicos, tipos de cirurgia, tipos de procedimento, e para uma pessoa leiga, uma pessoa que não está acostumada com a medicina, não é fácil entender isso. Então o médico ele deve buscar um linguajar que se adapte ao paciente, né? O paciente deve buscar entender o que aconteceu. Se por acaso ele não entender de jeito nenhum, então, e achar que há um erro, caberia a ele procurar a Defensoria Pública ou o Conselho Regional de Medicina para tentar esclarecer o evento.
Mas, geralmente, o que a gente aconselha é que procure esse primeiro médico, converse. Muitas vezes o médico, nós dizemos, existe o princípio e o juramento de Hipócrates. Não é? O médico tem o princípio da beneficência. Ele não se formou para ferir ou para macular a integridade física ou psíquica de alguém. O médico vai sempre para salvar, para ajudar. Então, assim, não é a característica do atendimento médico prejudicar alguém. Isso pode acontecer em decorrência de vários fatores. E esses fatores, eles são, muitas vezes, até imprevisíveis. Para concluir, gostaria que agora o senhor fizesse o convite para o nosso telespectador que deseja participar do Congresso. Gostaria de convidar aos médicos do nosso estado, aos médicos de Mossoró, de Caicó e demais regiões, que queiram participar do nosso evento, que é o seminário sobre direito médico, que tratará de prevenção jurídica, processo ético-administrativo, gestão de crise no atendimento médico. Será realizado no dia 28 de agosto próximo, às 19 horas, na loja Básica Design, na M. da Fonseca. É um evento muito interessante, conta com a presença de ilustres palestrantes, como o Dr. Raul Canal, o Dr. Giancarlo, que já é conhecidíssimo no nosso estado, um médico respeitado, conselheiro também do CFM, suplente, então é uma pessoa que tem muita experiência. Eu acredito que os médicos vão se sentir muito satisfeitos, vão ter novos conhecimentos e vão aprender um pouco a lidar com esse estresse e aprender a prevenir esses eventos que muitas vezes podem levar a uma demanda que poderia ser evitada com uma pequena mudança da rotina na clínica ou no hospital. Dr. Técios Rebelo, agradeço pela sua participação no Tela de Justiça e que esse trabalho realmente focado na área médica, cada dia ele possa ser melhor levado tanto para a classe médica como para a população que precisa ter os seus direitos garantidos. Agradeço a oportunidade e fico à disposição, e nosso escritório sempre está à disposição para o que você precisar de qualquer tipo de notícia sobre direito médico, nós poderemos vir aqui e tentar esclarecer na medida do nosso conhecimento. Obrigado, João. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.